controle do mundo é alcançado ao permitirmos que as coisas sigam seu curso natural. Você não pode dominar o mundo alterando o caminho natural. Lao Tzu. Nossa civilização está constantemente em luta, onde o controle é visto como a maior virtude. Não é necessário procurar muito para perceber isso. No ambiente de trabalho, os funcionários são cada vez mais vigiados e controlados, especialmente agora que temos a tecnologia para fazê-lo. Os governos também se esforçam para monitorar seus cidadãos, seja por meio de câmeras de vigilância ou do chamado Sistema de Crédito Social. Ironicamente, este último é uma invenção chinesa, que vai completamente contra a filosofia do taoísmo que surgiu da mesma região. Diferente de uma sociedade obcecada pelo controle, o taoísmo prega o desapego e o seguir o fluxo. À primeira vista, o ato de desapegar pode parecer uma fraqueza. No entanto, os taoístas acreditam que ao entender corretamente o funcionamento do universo, podemos abordar a vida de maneira mais inteligente e eficiente, fluindo com ela em vez de resistir. Portanto, o poder do desapego é uma forma de força baseada na sutileza, não na força bruta. O poder do desapego. O Tao Te Ching, o principal texto taoísta, foi escrito por um sábio enigmático chamado Lao Tzu. Há várias interpretações possíveis para este texto. Uma delas é vê-lo como um guia para governantes. O que diferencia as passagens do Tao Te Ching sobre governança é que Lao Tzu enfatiza o conceito de governar através do não governar, comparando o governo de um país a cozinhar um peixe pequeno. Mexer demais estraga a carne. Ele argumenta que quando um governante exerce controle excessivo sobre as pessoas, há uma série de efeitos colaterais negativos. As pessoas se tornam desconfiadas umas das outras quando o governo é excessivamente paternalista, e quando é excessivamente intrusivo, as pessoas se rebelam. Por outro lado, quando um líder é discreto e age com integridade, as pessoas florescem, pois têm espaço para se desenvolver naturalmente. Essa forma passiva de governar defendida por Lao Tzu não se aplica apenas ao governo de um país, mas também ao governo de nós mesmos. Deixar as coisas seguirem seu curso é a chave para permitir que a natureza faça seu trabalho, em qualquer nível. Neste vídeo, gostaria de mostrar várias maneiras pelas quais o taoísmo nos mostra o poder de permitir que as coisas aconteçam. O poder de deixar acontecer. O primeiro é a arte de não fazer. O conceito taoísta de Wu Wei pode ser explicado como ação não ação, ou o famoso estado de fluxo, mas também como não fazer, ou saber quando agir e quando não agir. Quando olhamos para nós mesmos com uma perspectiva crítica, percebemos a necessidade de controle prevalecendo em muitas áreas da vida. Sentimos a necessidade de controlar nossos animais de estimação, nossos filhos, nossos jardins, nossos videogames, e em alguns casos, até nossos parceiros, e acima de tudo, nosso futuro. O controle não é necessariamente ruim, pois precisamos exercer influência sobre o ambiente para sobreviver. Especialmente o autocontrole pode nos levar a uma direção positiva. Sem controle, a civilização humana provavelmente não teria progredido. No entanto, muitas vezes exageramos ao tentar controlar tudo. Subestimamos as influências naturais que estão fundamentadas em nossas vidas diárias. Não podemos controlar tudo, e muitas coisas acontecem quando paramos de tentar controlá-las. Por exemplo, consideremos uma árvore. Podemos plantá-la, regá-la e adicionar fertilizante, garantindo que ela receba luz solar suficiente. Mas qualquer outra intervenção pode prejudicar o processo, interrompendo a natureza em seu trabalho. Outro exemplo é a atração. O primeiro passo para atrair alguém é nos mostrarmos, para que a pessoa saiba que existimos. A atração acontece ou não, e tentar forçá-la geralmente não funciona. A atração é um fenômeno natural que está além do nosso controle, precisa crescer ou emergir espontaneamente. E a única maneira de deixar essa semente da atração crescer em uma bela árvore é não interferir, além de cuidar dela de tempos em tempos. Isso também se aplica nos relacionamentos. Ao deixarmos as coisas acontecerem, damos espaço para as forças do universo se desdobrarem. Depois de uma briga, por exemplo, a raiva naturalmente se acalma. Quando a confiança é violada, não podemos forçar a restauração, ela precisa crescer naturalmente. Portanto, permitir que as coisas aconteçam faz a diferença entre tentar controlar e permitir. Aceitar a mudança. O segundo é aceitar a mudança.
Os taoístas compreendiam que a vida se desenrola em um movimento constante entre opostos, entre alto e baixo, claro e escuro, yin e yang. Não podemos fazer muito a respeito disso, e a maneira mais eficiente de viver é simplesmente fluir com as ondas da existência. O fluxo da vida e suas transformações são inevitáveis. No entanto, muitas pessoas se apegam às circunstâncias. Na metáfora da correnteza, elas se agarram a um galho ou pedra, com medo de soltar e deixar que o fluxo natural as leve, pois querem um controle absoluto sobre sua posição. Elas simplesmente não confiam no universo, e isso leva a um estilo de vida rígido. Elas veem a vida passar, incluindo muitas oportunidades para mudanças positivas, e perdem muita alegria. Como Lao Tzu escreveu no Tao Te Ching, os vivos são suaves e flexíveis, os mortos são rígidos e inflexíveis. As plantas vivas são maleáveis e tenras, os mortos são quebradiços e secos. Também há aqueles que lutam contra a correnteza, desperdiçando uma quantidade imensa de energia. Talvez vejam honra e virtude em resistir vigorosamente à maneira como o universo se desenrola. Porém, resistir constantemente ao fluxo da vida não é uma maneira eficiente de viver e provavelmente os deixa cansados e infelizes. Essa recusa em aceitar o que é também leva as pessoas a lutarem contra si mesmas. Devido a expectativas sociais e culturais, elas se engajam em uma batalha contra sua natureza inerente, em vez de fluir com os atributos que a natureza lhes deu. Podemos dizer, siga sua força em vez de tentar corrigir sua fraqueza. Aceitar a mudança também se aplica ao conceito de inutilidade e utilidade. O filósofo taoísta Zhuangzi observou que a utilidade depende das circunstâncias. Ele conta a história de um comerciante que tentou vender camisas para uma tribo cujos membros estavam cobertos de tatuagens e sempre andavam sem camisa. Para eles, camisas eram inúteis. Mas para nós, pelo menos para a maioria, elas não são inúteis. Inutilidade e utilidade são relativas e não devem ser tratadas de forma rígida. Por exemplo, quando vivemos em uma cidade grande como Nova York, ter um carro pode ser menos útil do que viver em uma área rural, onde a próxima vila fica a 50 quilômetros de distância. Portanto, devemos estar dispostos a abandonar o que é inútil em uma determinada situação e adotar o que é útil. Assim, tornamos a mudança nossa aliada em vez de nosso inimigo. Foco no presente. O terceiro é não focar nos resultados. Similar aos estoicos, os taoístas perceberam que focar em resultados futuros tem um efeito negativo sobre nós. Ao nos concentrarmos excessivamente no futuro, nos tornamos ansiosos. Nossos esforços atuais são alimentados por um desejo por um resultado que não podemos controlar. E quanto mais desejamos esse resultado, menos valorizamos o único momento que temos, o presente. Zhuangzi vai além, afirmando que quanto mais valorizamos algo externo, pior é nosso desempenho no presente. Ele nos fala sobre um arqueiro que perde sua habilidade de atirar ao se concentrar demais no prêmio. Quem luta por um pedaço de barro usa toda a sua habilidade. Se o prêmio é uma fivela de bronze, ele atira com cautela. Se é para uma peça de ouro, ele atira como se fosse cego. A habilidade do arqueiro é a mesma em todos os casos, mas, nos dois últimos casos, ele está sob a influência da preocupação e considera o prêmio externo como o mais importante. Aqueles que dão importância ao que é externo mostram estupidez em si mesmos. Isso não significa que as pessoas que desejam coisas externas sejam estúpidas. Significa que quando nossas mentes estão no futuro, ficamos paralisados no presente. Esse princípio está no cerne do estado de fluxo, que experimentamos em atividades como esportes, arte e dança. Quando estamos nesse estado, estamos tão imersos na tarefa em questão que esquecemos completamente o futuro. É como se a dança estivesse dançando por nós mesmos. Soltar o excesso. O último é soltar o excesso. Em uma sociedade obcecada pelo status, todos desejam estar no topo. Não necessariamente porque seja o melhor lugar para estar, mas porque decidimos coletivamente que o alto é preferível e o baixo é indesejado. Isso também vem com uma busca coletiva pelo primeiro e uma aversão coletiva ao último. Contudo, as árvores mais altas enfrentam mais vento, e quando estamos no topo, é preciso um esforço enorme para permanecer lá, pois todos querem assumir essa posição. Isso é estressante em comparação com as regiões mais baixas, onde a vida é mais tranquila, com menos competição, menos inimigos e, em geral, menos esforço.
Por outro lado, o outro extremo é um lugar de privação. Se buscarmos deliberadamente o fundo absoluto, nos tornaremos ascetas. Ainda que de forma diferente, ainda haverá um forte apego, o apego à privação. A pergunta que podemos nos fazer é: do que realmente precisamos? Zhuangzi observou que um pássaro que faz seu ninho na floresta não precisa de mais do que um galho, e que um rato que bebe da lagoa não precisa de mais do que uma barriga. Portanto, se buscarmos apenas o que precisamos e deixarmos de lado o excesso, evitamos que os bens se tornem nossa prisão, e assim podemos viajar com pouca bagagem. Epicuro observou que as necessidades básicas da vida são fáceis de encontrar e que viver moderadamente é a chave para a felicidade. É um caminho fácil e sustentável. Como Lao Tzu escreveu, aquele que usa a moderação já está no caminho do Tao.